Boa noite. Gente, que correria pra entrar aqui, me atrasei 10 minutinhos. Desculpa, desculpa o meu atraso, mas foi uma correria, não tive tempo nem de lavar minha cabeça. Mas vai com o cabelo sujo mesmo, feito é melhor do que perfeito. Uma vez recentemente eu falei aqui no meu Instagram, eu compartilhei, né, uma pessoa que comentou da minha maquiagem, e aí eu falei, olha, eu não me abalo pela perfeição, o feito é melhor do que o perfeito, eu executo. Eu não espero ser perfeito para fazer, não. E assim foi hoje. Não ia dar tempo de eu lavar minha cabeça, fazer o cabelo arrumado, mas tá bom. Hoje eu vou falar então sobre burnout, os 7 pecados capitais do burnout. Bom, então, para quem não sabe, né, esse é um tema que é muito negligenciado pelas pessoas de maneira geral, né? As pessoas ainda, recentemente a gente teve uma reportagem, né, uma matéria da Ana Maria Braga com uma outra pessoa na matéria, que eu não lembro quem era, onde ela minimizava ali, né, o burnout, ou seja, nitidamente ela não sabe do que se trata, nunca passou sobre isso, nunca teve isso, né? O comentário dela foi algo do tipo, quem trabalha na roça, então, tá ferrado, né? Eu sempre trabalhei muito e quem trabalha na roça tá ferrado. Ou seja, minimizando de fato esse tema. Então, meu objetivo aqui hoje é trazer clareza, trazer luz sobre o que é burnout, né? Como diferenciar exaustão de esgotamento, porque são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é exaustão, outra coisa é esgotamento. Quais são os sintomas do burnout? Como identificar o burnout? Quais são os cenários ali que o burnout está ligado? Quais são os 7 pecados capitais do burnout? Como diferenciar a ansiedade e depressão do burnout? E como cuidar, como tratar, o que fazer. Então, basicamente, esse é o roteiro de hoje que eu montei a partir das perguntas, né, dos curiosidades que vocês direcionaram que tem lá. E, como eu disse, o meu intuito aqui é que todo mundo que assistir essa live depois, seja aqui no meu Instagram ou lá no YouTube, eu quero que você tenha consciência. Porque a gente não muda aquilo que a gente não tem consciência. O primeiro passo da mudança é ter consciência. Se eu não tenho clareza, se eu não tenho consciência do que eu preciso mudar, eu não vou mudar nunca. Então, como eu passei por esse processo de burnout e superei, eu tenho autoridade para falar. Né, eu tenho autoridade para falar sobre esse tema. E isso é uma das coisas que eu tenho aprendido, né? Às vezes a gente reclama dos desertos da vida que a gente passa, das cicatrizes que a gente tem, mas é a sua cicatriz que vai te dar autoridade para falar sobre um determinado tema, né? Então, é os desertos que você passou que vão te dar autoridade para falar sobre aquele tema ali. Então, vamos começar. Vamos começar então. Primeira coisa, né? O que é burnout? Primeiro ponto aí que muitas pessoas têm dúvidas e querem saber do que se trata, né? Então, o burnout, ele é uma síndrome, né? Ele é uma síndrome que é causada pelo estresse crônico, que está diretamente relacionado ao trabalho. Então, o burnout está atrelado, diretamente relacionado ao ambiente de trabalho. Então, ele é um esgotamento físico e emocional extremo que ele não melhora com descanso. Então, o burnout, já aqui nós já começamos definindo, o burnout está atrelado ao trabalho e ele é um esgotamento que não melhora quando você descansa, né? Então, uma pessoa que tem o burnout, ela perde o sentido daquilo que ela faz, ela perde o desempenho, né? Então, o desempenho dela também cai e ela passa a viver no modo automático. Então, o burnout, como eu falei, como ele está relacionado ao trabalho, ele é um estresse crônico mal gerenciado no trabalho. Normalmente, quem tem o burnout é como se fosse a síndrome da catraca, né? O burnout ele é conhecido como a síndrome da catraca, ou seja, a pessoa passou pela catraca que ela começa a manifestar os sintomas. Então, é aquela pessoa que domingo à noite ela começa a ter crise de ansiedade, choros, só de pensar que ela tem que trabalhar no dia seguinte, né? Então, ou aquela pessoa que deu a sexta-feira, deu o sextou, ela vai viver a vida dela normalmente, plenamente. Então, uma pessoa que está vivendo um burnout, ela de segunda a sexta, ela sofre, e quando chega a sexta-feira, quando chega o sextou, ela fica bem. E aí ela vai viver ali o final de semana dela plenamente, feliz, né? Então, e eu me lembro muito bem, né, do meu processo. O meu intuito aqui dessas lives que eu estou fazendo é também ser vulnerável e me expor aqui, trazendo as minhas experiências e as minhas vivências para que vocês possam conseguir conectar os pontos, as peças do quebra-cabeça e para que de alguma forma eu possa contribuir na vida de vocês também. Então não é só trazer a teoria, trazer a prática também. E eu me lembro de uma das minhas falas para uma diretora que eu tinha,
E eu falava, eu quero ser feliz de segunda a sexta. Eu não quero esperar o final de semana para ser feliz. Porque eu amava o que eu fazia. E chegou um determinado momento que eu perdi o prazer pelo que eu fazia. E aí uma das coisas que eu ouvi foi, mas é normal a gente não gostar de tudo que a gente faz, né? Tem coisas que a gente não gosta mesmo. E eu fiquei, gente, será que é normal isso? Porque eu sei que nem tudo a gente vai gostar do que a gente faz. Mas a maior parte do tempo, não, isso não é normal. Não, a gente não pode normalizar isso, entende? Se 80% do tempo você está infeliz com o que você faz, isso é um indicador, isso é um sinal de que você não está no melhor lugar, na melhor posição para você, né? E especificamente do burnout, se você um dia já foi feliz com o que você fazia, se você um dia via sentido e você perdeu o sentido, isso é um indicador muito forte que você está passando por um processo, né, de burnout. Então, sim, como falamos, é um acidente de trabalho, né? Burnout, ele é reconhecido como um fenômeno ocupacional, tá? Porque ele está diretamente ligado ao ambiente de trabalho. E aí, quais são os sintomas do burnout? Como que você pode identificar, né, como que o burnout se manifesta, tá? E são sintomas que muitas vezes passam despercebidos pelas pessoas. Então, basicamente, sintomas físicos, tá? Então, você pode sentir um cansaço constante, dor no corpo, insônia, problemas no estômago. Com relação à insônia, isso foi algo muito crítico para mim, porque eu nunca tive dificuldade de dormir. E aí eu comecei a ter insônias, acordar de madrugada e não conseguir dormir de novo, né? Isso foi uma das coisas que me pegou muito. Segundo sintoma é o sintoma emocional, ou seja, irritabilidade. Um dos feedbacks, na verdade, vários feedbacks que eu recebi era isso, né? Do fato de eu estar muito irritada, muito estressada, reclamando muito. Então, a irritabilidade, o tom agressivo, ele é um indicador muito forte que aquela pessoa está em um estresse crônico. E aí é onde a gente tem que tomar cuidado. Tem uma pessoa aqui na internet, né, que eu gosto muito de segui-la e que ela traz a experiência dela, né, Isabela Camargo. Ela fala que o marido dela falou pra ela: você tá muito estressada, você tá muito nervosa. Ela: não, eu não tô estressada. Porque naturalmente, por conta do excesso, né, de trabalho, enfim, você tende a ficar mais irritado. Então, irritabilidade é um sintoma emocional, desânimo é um sintoma emocional, e principalmente se antes você gostava do que fazia e agora passou a ter desânimo, isso é um sinal. Sensação de fracasso, você se sentir fracassado, isso é um sintoma. E eu me lembro também de falar, nossa, eu acho que eu sou incompetente, eu me senti incompetente. Isso é um sintoma, né? Esse sentimento, essa baixa autoestima, essa sensação de fracasso, isso é um sintoma emocional de burnout. Terceiro sintoma é sintoma comportamental, que são eles: isolamento. Então, você passa a não querer mais fazer parte daquele grupo, você passa a não querer mais pertencer àquele grupo, né? Procrastinação. Então, você começa a procrastinar atividades e a não mais querer fazer atividades ali do seu trabalho. Cinismo, ou seja, a pessoa começa a ficar cínica. Eu me lembro, eu acho que é frígida, uma palavra que uma gestora me falou e que eu estava. Você começa a ficar fria mesmo, cínica e dificuldade de concentração. Isso foi algo muito forte para mim também. Eu não conseguia ler e-mails. Tinha lá 50 e-mails na minha caixa e é muito óbvio que se eu já cheguei a ter muito mais que 50, mas é muito óbvio que se eu fosse lendo um de cada vez, uma hora eu ia acabar de ler. Mas eu não conseguia, eu olhava pro computador e aí me dava mais ansiedade. Aí eu ia lavar louça, eu ia lavar roupa, eu ia fazer outra coisa porque eu não conseguia. Eu trabalhava home office, parte dos dias. E aí eu só conseguia trabalhar no escritório. No auge do meu burnout, eu só conseguia trabalhar no escritório. Depois, quando a crise voltou, nem no escritório eu conseguia trabalhar. E começou uma crise de pânico mesmo. Eu não consegui ficar naquele lugar, naquele ambiente, né? Só queria ficar dentro do banheiro chorando. Então, esses são alguns dos sintomas, né? E o que é mais perigoso aqui? É acharmos que isso é normal. Não é normal. Não é normal. Nenhum desses sintomas que eu falei aqui. Você só ter vontade de ficar no banheiro chorando. Isso não é normal. A gente não pode normalizar isso, né? O que não significa que a gente não vai sentir, né? Tem momentos que a gente vai estar triste, tem momentos que a gente vai estar sentindo uma tristeza profunda, uma raiva, uma ansiedade, sim. Mas a partir do momento que a gente acha isso normal e não trata isso na raiz, isso é um perigo, né? Muito, muito forte, tá? Então a gente tem que eliminar esse tipo de discurso. A vida adulta é assim mesmo, isso é normal. Não, não é normal. E eu vi, inclusive, normalizarem o uso, por exemplo, de Rivotril no ambiente de trabalho. E não é normal também tomar Rivotril, não é normal. Então, se você está precisando tomar Rivotril para poder dormir,
procura uma terapia, um psicólogo para ontem. Porque às vezes a gente quer o remédio, que é mais imediático, né? Mas a gente não quer tratar a raiz. E é na terapia que a gente vai tratar e trabalhar essas questões e a raiz de tudo isso, né? Porque pensa num iceberg. E isso que o seu corpo está manifestando de sintomas é o iceberg, é a ponta do iceberg. Esse trabalho excessivo é a ponta do iceberg. A gente precisa tratar a raiz, né? E buscando autoconhecimento na terapia, fazendo análises, reflexões. Isso é o que nos ajuda, tá? Então, até aqui, já falamos, então, sobre o que é burnout e os sintomas. E quais são os cenários em que o burnout está geralmente atrelado, tá? Então, excesso crônico de carga de trabalho, isso é o primeiro cenário, né? Então, quem tem burnout são aquelas pessoas que mais se dedicam no trabalho. Quem tem burnout não é aquela pessoa que tá nem aí. Quem tem burnout é aquela pessoa que se preocupa muito com o trabalho, né? E aí, por ela se preocupar muito, ela acaba fazendo muito, né? Porque ela quer fazer o melhor, ou porque ela não consegue dizer não, e aí ela pega tudo pra si, e ela não consegue ligar o F, né? Ligar o F. Ela não consegue, ela pega e faz. Então, o burnout, ele tá atrelado a um excesso crônico de carga de trabalho, tá? Tá atrelado a uma falta de reconhecimento. Então, a pessoa ela começa a se sentir não reconhecida. Isso é um dos cenários em que o burnout tá diretamente atrelado, tá? Sentimento de injustiça e não pertencimento. Então, também tem esse sentimento, também está atrelado a isso. Assédio também é algo que faz parte onde o burnout também tá muito presente, né? Ambiente tóxico ou desorganizado também é um cenário onde o burnout ele tá atrelado. Falta de autonomia e controle, quando a pessoa não tem autonomia para trabalhar. Metas irreais, aquelas metas que são impossíveis de serem alcançadas, e pressão constante também é um cenário. E desalinhamento de valores. Então, esses são os cenários principais aí, não vou dizer todos, mas principais, em que o burnout está assim atrelado. Então, aqui nós podemos entender que, fazer um alinhamento, né, digamos assim, que o burnout, ele não é um problema individual. A gente não pode tratar o burnout como algo individual. O burnout é uma questão sistêmica, porque a empresa, né, como um todo, ela é responsável por cumprir, por exemplo, por cumprir a lei, por controlar a carga de trabalho, né? A empresa é responsável pela implementação das práticas de gestão de pessoas, por desenvolver a sua liderança. Então, a empresa, ela tem essa responsabilidade. E se tem alguém ali no trabalho adoecendo por uma questão do trabalho, a empresa é responsável. Então, burnout nunca é uma questão individual, mas sim uma questão sistêmica. E quais são, então, os 7 pecados capitais do burnout? Primeiro pecado capital do burnout é amar demais o que faz. Então, quem tem burnout é uma pessoa que ama demais o que faz. Segundo pecado capital do burnout, amar de menos a si próprio. Então, quem tem um burnout, ela ama muito o que ela faz e ama muito pouco a si próprio. Ou seja, ela não respeita os limites do seu corpo, né? Então, quando você passa a se amar mais, você não negocia noite de sono, tempo de descanso de qualidade, né? Então, o burnout, ele é uma denúncia. O burnout, ele denuncia que você está se amando de menos, pouco, está se amando menos do que deveria. Terceiro pecado capital do burnout, então, é não dizer não e impor limites. Então, quem tem o burnout é a pessoa que tem dificuldade de impor limites, que tem dificuldades de dizer não, porque a partir do momento que a gente consegue dizer não para mais uma tarefa, mais uma atividade, ou colocar limites, a gente começa, então, a se respeitar os seus limites e evitar, então, um esgotamento, né, no trabalho. Quarto pecado capital do burnout, que está atrelado a esse, que é não estabelecer prioridades. Então, uma pessoa que tem o burnout, ela não sabe estabelecer prioridades. Ela tem essa dificuldade. Então, não é só sobre o excesso de trabalho. É também, ou muito, sobre estabelecer prioridades. Porque você não precisa esgotar todo o seu trabalho hoje, né? Você pode fazer amanhã, pode fazer semana que vem, você pode negociar, fazer um acordo, né, das suas entregas, de quando você vai, de fato, entregar. Então, de fato, né, não é só sobre a carga de trabalho, mas sim sobre você ser estratégico e estabelecer ali as prioridades e negociar os prazos. Então, esse é um pecado capital, não conseguir estabelecer prioridades. Quinto pecado capital é não pedir ajuda. Então, normalmente, quem tem o burnout tem dificuldade de levantar a mãozinha e falar, eu não tô dando conta. Os pratinhos vão cair, me ajuda aqui a estabelecer quais são os pratinhos que vão cair,
mas eu não tô dando conta, porque é uma pessoa que tem um burnout, ela tem uma tendência a não pedir ajuda, a não delegar as tarefas, né? Ela quer centralizar tudo. Então, esse é um pecado capital, você não pedir ajuda. Sexto pecado capital é você negligenciar o sono de qualidade. Então, sono é importante, eu não preciso falar aqui do porquê que é importante, né? Então, negligenciar sono de qualidade é um pecado capital. Tem gente que fala que consegue dormir com 5, 6 horas. Eu preciso de 8 horas de sono. Se eu dormir menos que isso, eu não acordo bem. Nem todos os dias, obviamente, eu consigo dormir esse tanto de horas, mas eu já sei que se eu dormir menos, eu vou estar mais suscetível a estar estressada, irritada, a ser grossa, diretiva demais. Então, a gente precisa entender como que o sono impacta no nosso humor, né? E o sétimo e último pecado capital do burnout é negligenciar os sinais de alerta. Então, quando a gente está tendo, né, um burnout, o seu corpo dá sinais. Ninguém tem um burnout do dia para a noite, tá? E aqui é importante ficar claro, né, que não sei se eu já consegui ser clara com relação a isso, mas o burnout ele é diferente do esgotamento, porque quando você está esgotado, você descansa e passa o seu cansaço. O esgotamento, você tira férias e passa o seu cansaço. Você vai ter um final de semana e passa o seu cansaço. E essa é a grande diferença, né, de você estar exausto. O esgotamento, né, como eu falei, o burnout aqui ele é um estresse crônico causado por esse esgotamento. Você tira férias e não passa o seu cansaço. Você vai tirar seu final de semana e não passa o seu cansaço. Então, essa é a grande diferença, tá? Se não ficou claro aqui. Então, não negligencie os sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta? Todos os sintomas que eu já falei aqui, né? Tem gente que tem dor no estômago, tem gente que fica todo empolado, tem gente que tem insônia, tem gente que tem crise de ansiedade, crise de pânico. Não é normal você só querer ficar dentro do banheiro chorando. Isso não é normal, você precisa procurar ajuda, né? Qual é a grande diferença de burnout, ansiedade e depressão? Essa foi uma das confusões, né, que a Ana Maria Braga fez ali no programa dela, por exemplo, né? E muita gente confunde, né, burnout com depressão e ansiedade. Então, apesar deles estarem ligados, qual é a grande diferença, tá? A ansiedade, ela tá ligada ao excesso de futuro, ao medo do futuro, né? A insegurança, a preocupação excessiva com o futuro, né? A depressão, ela tá muito ligada ao passado, certo? Então, uma tristeza profunda que a pessoa sente. Ela perde o interesse da vida, uma sensação de vazio, perde o sentido de viver. O burnout, ele tá especificamente atrelado ao trabalho. Ele tá diretamente ligado a um excesso de carga, uma sobrecarga de trabalho, a um excesso de cobrança, uma falta de equilíbrio. Então, a diferença entre os três é que, se você tem uma ansiedade ou depressão, única e exclusivamente, né? Se afasta do trabalho e volta, vai continuar, porque o seu problema não é o seu trabalho. Mas se você tem um burnout, você vai se afastar e você vai melhorar dos sintomas. Porque você está se afastando do ambiente adoecedor. Né? Então, quando você tem um burnout, você precisa se afastar do ambiente adoecedor para você conseguir se equilibrar. Agora, é possível que o burnout ele gere uma ansiedade ou até mesmo uma depressão se não for tratado. Então, sim, o burnout ele pode desencadear uma ansiedade, pode desencadear em uma depressão. Mas a grande diferença entre os três que a gente tem que fazer é que, se você está com uma ansiedade e que a raiz dessa ansiedade é principalmente, né, suas questões de vida pessoal, você vai se afastar do trabalho e não vai resolver. Mas se você tem um burnout, como eu falei, o burnout ele está ligado ao trabalho, é uma questão relacionada ao trabalho. E aí, quando você se afasta do trabalho, vai melhorar. É por isso que quando você tira férias, se afasta no final de semana, você melhora. Então, basicamente, essa é a grande diferença. Mas eu tive crise de ansiedade e tive um burnout. Por que eu tenho certeza disso? E eu descobri isso não sozinha, foi na terapia e com o psiquiatra, né? O diagnóstico clínico a gente não faz sozinho, a gente não faz um teste aqui numa revistinha para saber se tem burnout. Você precisa procurar primeiro uma terapia e depois um psiquiatra. Eu recomendo assim. Tem gente que recomenda primeiro um psiquiatra, eu recomendo primeiro uma terapia. É isso que eu fiz e é isso que eu recomendo. Então, na terapia e no psiquiatra, você vai entender qual é o diagnóstico, tá? Bom, como tratar, então, se você tá passando por isso, se você sente que você tá passando por isso, né? Se você tá me vendo aqui no Instagram ou no YouTube e sente que tá passando por isso, pede ajuda. Então, a quem que eu procuro ajuda? Primeiro, como eu falei, ajuda psicológica.
Então, primeiro você procura buscar um terapeuta, isso faz total diferença. Fez pra mim, fez na minha vida, e eu acredito que vai fazer na sua vida também. Então, primeiro, procure ajuda psicológica, né? Segundo lugar, eu diria, procure um psiquiatra. Você pode procurar concomitantemente ou espera um pouquinho, né? Eu esperei um pouco. Eu entrei na terapia 6 meses depois, quando os sintomas voltaram e voltaram mais fortes, com uma crise de pânico. Aí foi onde a minha própria psicóloga falou, não, Mariana, realmente, procura um psiquiatra, porque eu acho que você vai precisar entrar com medicação, né? Então, essa é a primeira ação, né? Para você fazer. Terceira, na verdade, né? Converse com o seu gestor. Seja muito transparente com o seu gestor, com o que está acontecendo. Se possível, abra o jogo, né, sobre a sua carga de trabalho, compartilhe as suas demandas, peça ajuda para priorizar as tarefas, as atividades, quais os pratinhos que vão cair. Alinhe, né, com o seu gestor quais são os pratinhos que vão cair. Monta uma agenda programada do que você vai fazer na sua semana. Eu usei como estratégia, para mim, quando eu cheguei num determinado momento que eu não estava dando conta da demanda, absolutamente tudo o que eu tinha que fazer, eu colocava na minha agenda. Eu trabalhava com recrutamento, né? Com recrutamento e seleção. O que um recrutador faz? Entrevista, tria currículos, eu botava na minha agenda. Se eu tinha que triar currículos para uma vaga, eu colocava lá 2 horas, triagem de currículos. Triagem e abordagem de candidatos. Se eu tinha que fazer um alinhamento de vaga com o gestor, estava lá na minha agenda. Se eu tinha que entrevistar um candidato, estava lá na minha agenda. E foi através dessa estratégia que eu consegui provar, primeiro para mim mesma, que eu não estava maluca e que eu não era incompetente, né? E para minha gestão também, que não dava para dar conta. O que eu tinha para fazer não cabia na semana, ali, na programação, porque o dia só tinha 8 horas e meia de trabalho, né? Eu trabalhava 8 horas e meia. Não cabia. Então, essa é uma estratégia. Começa a colocar tudo na agenda e mostra, compartilha com a sua gestão, né? Se você tiver abertura com o seu RH, compartilha com o seu RH também sobre o que está acontecendo. Seja transparente, né, com o que está acontecendo. Próxima coisa que você deve fazer é repensar as prioridades da sua vida, né? Então, o trabalho ele é parte da vida, ele não é a sua vida inteira. Então, repense as suas prioridades. Como eu disse aqui, quem tem burnout não é quem tá nem aí pro trabalho, quem tá cagando pro trabalho. Quem tem burnout são aquelas pessoas que mais se dedicam, que mais querem entregar resultado, que mais querem fazer, querem dar o melhor. São essas pessoas. E é por isso que você precisa tomar cuidado, né? Estabelecer as prioridades e entender que no trabalho você é substituível, mas na sua família, para os seus amigos, você vai ser insubstituível. Então, no trabalho, você é substituível. Se te demitirem hoje, amanhã tem alguém para fazer o seu trabalho. Na sua família, nos seus amigos, na sua casa, não. Lá você vai ser insubstituível. E quantas finais de semana eu passei trabalhando? Quantas madrugadas eu passei trabalhando? Repense as suas prioridades. Pratique autocuidado. Então você precisa focar em sono de qualidade, alimentação de qualidade, atividade física. É importante fazer atividade física. Fazer pausas e ter momentos de lazer. Então é importante se permitir esses momentos de pausa. E se necessário, por último, a última coisa a fazer, essa é a última coisa a fazer, é você pedir afastamento médico. Porque eu não sou a favor de a gente dar atestado para tudo e qualquer coisa. Eu nunca entreguei um atestado no trabalho. O primeiro atestado que eu entreguei foi quando eu estava tendo a crise de ansiedade. Então, obviamente, né, você vai operar, vai precisar se afastar, ok, entregar. Eu tô falando de gente que entrega atestado por qualquer motivo, né? Então, se priorize. Se for necessário, se você tiver feito todas essas etapas aqui que eu falei, e ainda assim tiver incontrolável, priorize você e a sua saúde. Peça afastamento médico. Você tem esse direito de se afastar. É seu direito. Então, esses são todos os pontos, roteiro que eu tinha para trazer aqui do que vocês sugeriram, né, de temas, de lá na caixinha de perguntas. Eu consolidei aqui os principais temas e conceitos que eu acho importante a gente estar alinhado, né? E eu queria fechar essa live, rapidinho mesmo, como eu falei, minha proposta não é ficar aqui 1 hora de live, eu quero toda semana entrar aqui, ligar a câmera e falar de uma forma bem objetiva e ao vivo, né? Ao vivo. Então, alinhamentos que eu quero fechar aqui com vocês, para quem tá me assistindo. Burnout não é uma fraqueza. Burnout não é uma fraqueza. Burnout é o seu corpo te obrigando a parar. É o seu corpo dizendo, eu não aguento mais desse jeito. A vida como você tá levando desse jeito, eu não aguento mais. A forma como você tá lidando com o trabalho, eu não aguento mais. Então, burnout não é fraqueza, tá?
peça ajuda, peça ajuda. Se você quiser me mandar mensagem, não sei quando você está me assistindo esse vídeo, talvez você esteja assistindo esse vídeo há meses depois, um ano depois, eu vou estar sempre disponível para te ajudar. Pode me mandar uma mensagem que gratuitamente eu vou estar disponível para te ajudar. Se você acha que você está passando por esse momento, por esse cenário, pode mandar uma mensagem que eu vou estar aqui te ajudar. Eu não trabalho como psicóloga clínica, apesar de eu ser psicóloga, mas eu tenho psicólogas para indicar e eu vou estar aqui para te ajudar e para te orientar e para te dar uma direção, tá? Sozinho você não passa por isso. Queria fechar também com um alinhamento que é muito importante a gente entender aqui, que voltar ao ambiente adoecedor é pedir para que o funcionário colaborador, ele se autorregule num ambiente que constantemente o desequilibra. Então, é importante a gente entender que vale a pena permanecer naquele ambiente adoecedor? Vale a pena? Porque às vezes a gente está tentando se autorregular em um ambiente que está constantemente nos desequilibrando. Então, essa é a frase que eu quero fechar essa live de hoje, né? Eu quero fechar essa live de hoje com esse alinhamento. Se você está passando por isso, como diz a Isabela Camargo, né? Crachá a gente pode ter vários, vida a gente só tem uma. Empresa tem vários para a gente trabalhar. Então, será que vale a pena estar ali naquele ambiente? Se é um ambiente adoecedor, se de fato você se afastou do trabalho e percebeu que aquele ambiente te adoece, por que estar em um ambiente que te desequilibra? Talvez, você nunca vai conseguir se autorregular, porque o ambiente vai estar sempre te desequilibrando. Tá bom? Fechamos o conteúdo da live de hoje. Consegui contemplar todas as sugestões que vocês mandaram de dúvidas e temas para tratar e abordar. Falei sobre tudo aqui. Esse é uma bandeira que eu vou continuar levantando, porque para mim é um ponto importante falar. Muito obrigada, um beijo, até o próximo vídeo.